Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês em Cristo Jesus, nosso Pai. É sempre um prazer, uma alegria, uma honra, estarmos juntos nessa nossa reunião especial. Claro, uma reunião resumida. Tem vezes que eu penso em colocar os devocionais todos os dias aqui, mas eu acho que seria muito vídeo diariamente, então por isso que eu penso em fazer como estou fazendo, fazer a quarta-feira o resumo do culto e o resumo do culto na sexta-feira também e o resumo do culto no domingo. Claro que domingo eu tenho um pouquinho mais para falar, um pouquinho mais de tempo, Domingo passado nós falamos sobre os sonhos de José, porque ficou no meu coração essa mensagem e eu entrei nela falando com as pessoas sobre o sonho de José. E eu quero aproveitar com você hoje e falar sobre a importância de nós orarmos pela nossa casa, orarmos pela nossa família. Me vem ao coração aqui, esses dias eu falei sobre, você entendeu? Eu falei sobre a quebra da maldição hereditária na família, sabe? E hoje, por exemplo, o apóstolo Paulo, que foi um dos que mais falou no Novo Testamento e que ensinou muitas mensagens importantíssimas aos nossos irmãos da época. E hoje, é claro, tudo que Paulo falou serve para nós hoje como ensinamento. Ele mesmo disse que o Senhor Jesus permitiu e tudo que ele escreveu foi para o nosso ensino, até as dificuldades que as pessoas passaram no passado. E Deus mandou que fosse escrito para que nós pudéssemos entender, para que nós pudéssemos compreender. Eu quero então aproveitar hoje, convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Gálatas, falando um pouquinho mais sobre o apóstolo Paulo. Gálatas, capítulo de número 6. Se você tem a Bíblia, Gálatas, capítulo 6. Agradeço imensamente você que nos acompanha todos os dias, aqui nas quartas, nas sextas e nos domingos. Eu considero você como membro da Igreja Identidade de Cristo. E aí você pega a mensagem aqui e se alimenta, tá? Guarda essa mensagem no coração aí, se fortalece com ela. Ah, pastor José Maria, e se eu quisesse mandar meu dízimo, a minha oferta também, posso mandar para a igreja? Claro que pode, Você pode mandar, depois eu mostro o Pix da igreja aí, você pode mandar, sem problema. Mas o que eu quero dizer é que eu não venho aqui para isso, tá? Eu venho aqui para trazer ensinamento, tá? Esse é o objetivo da nossa mensagem aqui no YouTube, é para trazer ensinamento. Outras coisas, ajudar, depois você faz conforme que o Espírito Santo colocar no seu coração. Há necessidade? Claro que há, mas há uma necessidade ainda maior de nós sentarmos aqui e aprendermos a palavra do nosso Deus. Vamos aproveitar aqui. Tinha uma caneta aqui, já não está mais, mas tudo bem. Vamos lá. Gálatas capítulo 6, o apóstolo Paulo manda que nós devemos fazer o bem a todas as pessoas, tá? Como é que o apóstolo Paulo nos ensina em Gálatas 6? Vamos versículo por versículo. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi o tal com espírito de mansidão, mas olha por ti mesmo, para que não seja também tentado. O que Paulo está dizendo? Quando alguém errar, corrija a pessoa, mas corrija de forma mansa, porque pode ser que naquilo que a pessoa errou, você venha errar também. Isso aqui dentro de casa é muito necessário, Porque às vezes aumenta a discussão na família, por quê? Porque às vezes a mulher fala uma coisa, cobra do marido uma coisa, mas ela faz pior. Às vezes a mãe cobra do filho uma coisa, mas ela faz pior. Então ela não é o exemplo. Ou seja, talvez agora ela esteja cobrando alguma coisa, exigindo alguma coisa, uma atitude. Só que quando ela faz alguma coisa, ela justifica dizendo, não, mas o meu caso, como
como se fosse um caso diferente, o caso dela. Então o apóstolo Paulo está nos explicando aqui, senhoras e senhores, que nós devemos corrigir sim, quando a pessoa errar. Mas nós temos que ter o espírito de brandura, de mansidão, porque pode ser que naquilo que nós corrigimos o outro, nós também venhamos a cair. E o que mais que Paulo disse aqui no verso 2? Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. O que é levar a carga, pastor? O que é levar a carga uns dos outros? É levar os sofrimentos? É levar os desafios de cada um? Não. Levar as cargas uns dos outros aqui significa compreender as pessoas. Eu poderia aplicar nessa palavra aqui, levar as cargas, aquela palavra muito utilizada na inteligência emocional chamada empatia. Então, para você levar a carga de alguém, você tem que ter empatia. Você precisa aprender o que é empatia, ocupar o lugar de outra pessoa, pensar como o outro, né? Ver a dor do outro, se preocupar com o outro. Eu acho que dentro da casa, na família, se a mulher se preocupasse com o marido, e o marido se preocupasse com a mulher, e os filhos se preocupassem com os pais, e os pais se preocupassem com os filhos, nós teríamos um lar perfeito. O problema é que falta empatia dentro da própria família. E por que falta empatia? Porque as pessoas aprenderam a viver o individualismo. O que é seu, o que é meu. Minha vida, sua vida. Você no seu canto e eu no meu canto. Ou seja, as pessoas não compartilham as ideias, as pessoas não trocam ideias, as pessoas não conversam sobre ideias. Com isso, o que acontece? Acaba faltando empatia nos relacionamentos. E faltando essa palavrinha chamada empatia, o que acontece? Então impera o egoísmo, o individualismo. Isso gera muitos problemas dentro da própria família. Então eu queria que a senhora hoje pensasse, eu preciso preocupar mais com meu marido. Mas não é preocupar mentalmente, é preocupar com empatia. É se colocar no lugar dele. Um dia uma pessoa falou uma porção de coisa contra mim. E aí alguém que ouviu falou, pastor, você não vai falar nada? Eu falei, não tem necessidade de falar nada. Por quê? Mas por quê? Não, porque ela está falando, ela deve estar sofrendo, ela deve estar com alguns problemas, ela deve estar chateada, talvez, amargurada. Eu não preciso falar, eu preciso ouvir. Nesse momento eu preciso usar a empatia para que essa pessoa, coitada, encontre um ponto de equilíbrio, encontre alguém que a ouviu, encontre alguém que tenha condições de alguma forma, ajudá-la. Então, às vezes na família há muita discussão exatamente por falta de um entender o outro. E aí Paulo disse mais, se alguém pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. E Paulo, tem pessoas que pensam ser, tem. Quanta gente pensa que ser alguma coisa? Não, porque eu nunca fiz, porque eu nunca falo assim, porque eu nunca faço assim. Não, porque do meu jeito é diferente. Não, porque você sempre faz assim, você sempre erra. Ou seja, tem gente que diz ser o que não é. Isso gera muitos atritos dentro de casa. A pessoa acha que é alguma coisa, mas não é. É só o pensamento dela. Ela acha que tudo que ela está fazendo está certo, tudo que os demais estão fazendo estão errado. E aí Paulo diz assim, examine cada um a sua própria obra, então terá motivo de gloriar só em si mesmo e não em outra. Então Paulo está dizendo, olha para dentro de você. Antes de você acusar o outro, antes de você condenar o outro, olha para dentro de você, pois cada qual levará o seu próprio fardo. Aí Paulo está dizendo, você tem que carregar o seu próprio fardo. A responsabilidade é pessoal, Paulo está dizendo. Que às vezes você está dizendo assim, não, mas eu estou carregando o fardo da minha família. Ah, porque eu estou carregando o problema dele. Não, você carrega o teu próprio fardo. As pessoas vão querer jogar as ideias, os problemas delas sobre você.
Mas Paulo está dizendo que você tem que carregar o seu próprio fardo, senão você vai carregar, você vai sobrecarregar com coisas de outras pessoas. E o que é instruído na palavra, reparta todas as coisas boas com aquele que instrui. Você está recebendo, está sendo abençoado, opa, então ajuda para que outras pessoas também recebam esse amor. E ajudar aqui, Paulo nem está falando financeiramente, né? Você está sendo instruído na palavra, está aprendendo a viver com Deus, está entendendo a vida cristã, está entendendo que você tem que ter amor, que você tem que ter compreensão, que você tem que ser, às vezes, longânima, que você tem que ser paciente. Reparta isso com as pessoas, divida isso com as pessoas. Se você está sendo instruído, Deus está falando com você, Deus está falando contigo, sim, então reparta isso com outras pessoas. Existem pessoas que recebem de Deus, mas não reparte, não compartilha. Quando ela abre a boca, ela compartilha ódio, ela compartilha raiva, ela compartilha desconfiança, ela compartilha mentiras, ela compartilha tristezas, ela compartilha arrogância, ela compartilha tantas coisas, mas ela não compartilha o amor que ela está recebendo de Deus. Quando eu abro a Bíblia e recebo aqui uma instrução de Deus, eu tenho que compartilhar essa instrução. O versículo 6 é muito claro. E o que é instruído na palavra, reparta todas as coisas boas com aquele que o instrui, sabe? Reparta o amor de Cristo, porque Deus quer que nós ajudemos pessoas. O Espírito Santo te instrui. Para quê? Para que você conquiste pessoas para Ele, para que você consiga trazer para perto de Deus o coração dos seus familiares. E aí a Bíblia vai dizer no verso 7, não enganeis, de Deus não se zombra. Tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Nós colhemos o que plantamos. Se você planta amor, você vai colher amor. Se você planta alegria, você vai colher alegria. Se você planta mansidão, você vai colher mansidão. Mas se você plantar raiva, se você plantar ódio, se você plantar discórdia, você também vai colher discórdia. A minha oração hoje é que o nosso lar se une em torno da cruz de Cristo. A minha oração hoje é que você se una aos pés de Cristo conosco e diga assim comigo em oração: meu Pai, eu preciso que o Senhor me mude. Porque às vezes nós oramos para outras pessoas mudarem e o Espírito Santo está dizendo: mas Zé, eu preciso mudar você primeiro, porque é a partir de você que a obra será feita, é a partir de nós, é a partir de mim que Deus vai trabalhar na vida de outras pessoas. Não tem como Deus trabalhar na vida de outros se Deus não trabalhar na nossa própria vida. E aí eu quero convidar você para estar conosco então nesse projeto de oração agora pela família. Eu tenho uma rosa aqui, se você tiver aí na sua casa, uma rosa que toda semana você possa colocar aí na hora da oração, representando a nossa oração, faça isso, tá? Tem aqui, tenho também um copo com água, e aí eu vou orar por você. Compartilhe o que Deus tem lhe dado, reparta, distribua o que Deus tem dado a você. Quanto mais você distribui, mais o Espírito Santo vai lhe dar. Oremos, Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro por todas as famílias, aonde quer que estiver esta pessoa, aonde quer que estiver este homem, esta mulher. Ó amado, santíssimo Deus, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu invoco o teu santo nome, eu invoco o teu santo poder, eu invoco o Senhor para abençoar a vida de cada uma delas. Meu Pai, meu Deus e meu Senhor. Sobre cada homem, cada mulher, estenda as tuas mãos e faça o milagre. Opere o milagre, Senhor, na vida de cada pessoa. Eu estou orando por cada uma delas e colocando nas tuas mãos, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que todos sejam abençoados em nome do Senhor. Amém. Pode beber do seu copo com água. O copo com água é o nosso ponto de contato, é o nosso elo de ligação. E que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe você. Fique nessa paz,
Fique nesse amor de Cristo. Compartilhe o que você tem. E tem coisa que os outros tentam nos dar, que nós não devemos aceitar, porque às vezes é ódio, é raiva, é tristeza. Deus te abençoe. Te vejo na sexta, aqui no YouTube, nesse mesmo horário. Até lá.